Olha, esse ano, o que a gente teve de muito trabalho foi assim, articulações nem tanto. Algumas articulações em municípios ainda, mas não tanto quanto no final do ano passado, né? Assim, no segundo semestre do ano passado até o final do ano passado. E quando eu entrei em julho, a parte de articulação com a região litorânea, que estava muito defasada ainda, e foi uma das coisas que eu me dediquei bastante, né? Que a gente, na verdade, pouco ficava na coordenação mesmo, como lugar físico, né? Então, a gente fazia muito essa coisa de ir nos municípios articular, e logo que eu entrei foi direto fazendo articulação, e esse ano foi firmar algumas coisas que já tinham sido iniciadas, mas que não tinham sido concluídas, né? E algumas articulações novas, insistir com alguns municípios que foram refratários, até que nem todos a gente conseguiu atingir, né? A gente chegou em quase todos, mas faltaram 7 municípios no estado. Não, um não tem estratégia de saúde da família, um único município que é muito pequeno, não tem estratégia, e os outros ou teve concurso e não chamaram ainda os concursados, então não tinha como fazer, né? Então isso foi uns 2 ou 3, e os outros eu realmente não consegui retorno, né? Então foram 7 municípios que a gente não chegou a implantar o Caminhos, mas todos os outros nós fizemos, alguns não conseguimos o total, né, de profissionais, mas em boa parte deles, acho que na maior parte a gente contemplou todo mundo. O macro-regional tem um papel importantíssimo, né, porque essa mediação que é feita pela macro-regional é essencial, porque às vezes a gente não tem o acesso, você não conhece pessoalmente, não tem... Não que não dê para falar, lógico que dá para ligar para alguém e conversar, mas eu acho que essa mediação que a macro-regional faz é essencial. E acho assim que por conta disso a gente conseguiu resolver uma série de pendências, uma série de complicações, que é normal, né, num processo, em qualquer processo, principalmente numa coisa complexa como né, como foi o Caminhos, de você lida com realidades diferentes, com questões políticas diferentes nos diferentes lugares. Então, assim, foi muito importante ter esse apoio da macro-regional para sanar esses problemas, né? No município do Rio, a gente teve essa parte assim... No estado, né? Assim, a parte mais de operacionalização, eu gostaria que quem está hoje no apoio, né, da coordenação, que é a Gracinete Castro, ela lidou mais com isso, eu acho que ela vai poder esclarecer um pouquinho mais essas questões. Mas, de uma maneira geral, o que a gente teve de problema? Primeiro, você conseguir... Tem municípios que troca muito coordenação. Então, muitas vezes a gente iniciava o processo com uma pessoa, no meio, quando estava já quase tudo resolvido, trocava a coordenação e às vezes a gente nem ficava sabendo. Então, era complicado porque você ainda tinha que descobrir quem era o substituto para poder recomeçar a negociação, né? Então, assim, teve alguns municípios que isso aconteceu e foi bastante complicado. Teve outros municípios que com um contingente enorme de profissionais, mas que a estrutura do município é muito deficiente, muito deficitária, e aí você não consegue que liberem os profissionais para a sala de aula, ou então, por exemplo, pede turmas com 40 alunos e vão 20, 15. Entende? E aí, com isso, a gente tem uma questão muito importante, que eu acho que é um ponto crucial do projeto, que foi a questão de ofertar alimentação. Isso nos trouxe uma série de problemas. Por quê? Muitas vezes o município demorava a nos dar esses dados, porque, imagina, um município do Noroeste, né? É muito mais simples eles nos informarem quem poderia fazer fornecer as refeições, do que a gente ir pesquisar, certo? Então, eles demoravam muito a nos dar essas informações e muitas vezes, quando chegava, já tinha perdido o prazo. Aí tinha que rearticular datas, entendeu? Tutor que estava já preparado para aquela data e não dava mais porque já tinha perdido o prazo.
Então, isso aconteceu, assim, N vezes, não foi uma nem duas vezes. Essa questão que eu te falei, de pedir turmas com 40, as listas vêm com menos, dados incorretos, que também depois a Gracinete vai falar também um pouco melhor sobre isso. Enfim, são coisas assim que dificultam bastante o projeto, né, o desenvolver do projeto, e que a gente tem que ir acertando à medida que vai acontecendo, porque não tem jeito, não tem como a gente, por mais cuidado que a gente tomasse, sempre que ia articular, a gente sempre levava um roteiro, entregava por escrito, né? Olha, os passos para fazer são esses, isso, tudo direitinho, tudo explicadinho. A planilha para colocar os nomes dos alunos com todos os dados, entregue tudo assim, né, explicadinho. O retorno era impressionante. Número de CPF errado, enfim, uma série de coisas que aí você não consegue cadastrar e aí vai enrolando, né? E a gente teve assim uma série de dificuldades que, assim, não vou dizer que não melhorou no decorrer do processo, tá? Eu posso dizer que melhorou sim. No início, acho que as meninas que eram, né, que são os apoios, tiveram muita dificuldade, né? Porque além do lidar com os sistemas e tudo, ainda tinha essa questão das informações serem complicadas, né? De chegar com atraso, com erros, enfim. E com o tempo a gente foi tendo maneiras de contornar, né? Então a gente conseguiu melhorar um pouco sim, mas não conseguimos resolver o problema. Quando eu entrei, eu não entendia absolutamente nada, né? Do workflow e do Sagu, isso para mim era uma coisa assim impressionante, porque era até interessante porque tinha um grupo, e temos até hoje um grupo, né, do Caminhos, nosso, né, do RJ, e assim, quando me incluíram no grupo, no WhatsApp, eu ficava assim, meu Deus, eu não vou entender nada disso, né, e Sagu para cá, Sagu para lá, workflow, não sei o quê, então eu ficava assim, meio perdida com aquilo tudo, né. Lógico que a partir, né, à medida que eu fui me familiarizando, foi ficando menos complicado. Mas tem coisas positivas, claro, mas tem algumas dificuldades, né, para se lidar com um sistema e com o outro, principalmente na questão de um se articular com o outro, né, do workflow com o Sagu, que às vezes tem umas coisas que não, umas informações que não migram, né, então complica um pouco a operacionalização, né, das turmas, né, e com relação ao papel dos orientadores, eu vejo assim que havia um certo distanciamento, entendeu? Assim, logo que eu entrei, eu não conseguia ver bem o papel deles ali nessa, né, nesse coisa da comunidade de práticas, na articulação dos tutores né, com a comunidade, a coisa deles postarem as atividades que deveriam ter, um acompanhamento assim bastante próximo, né? Então, assim, como o acadêmico, né, as educadoras, que tinham um contato mais assim forte com eles, assim, tinha um distanciamento com a coordenação. Mas isso foi minimizado depois, assim, quando foi chegando mais para o final do ano passado. Eu acho que a gente teve uma aproximação maior, né? E Pilar e Karina tiveram um empenho maior, assim, bem forte mesmo, de trazê-los mais para perto de nós, né? E até as reuniões que a gente fez com tutores e com as CAP aqui no Rio, com as APs aqui no Rio, né? Eles participaram dessas reuniões para a gente se conhecer, porque acho que é importante a gente ter essa coisa do olho no olho, né? Porque é muito, muito ruim, você só fala por e-mail, fala por telefone às vezes, mas o contato, né? Uma reunião presencial. Isso. E foi bastante interessante eles estarem nessa reunião com os tutores, porque um orientador não conhecer o tutor a quem ele está orientando distancia, não é? Então, assim, você tendo essa aproximação, acho que facilita um pouco a condução do processo mesmo, né? Então, acho que, assim, do final do ano para cá, teve um pouco mais de aproximação. Acho que foi uma coisa que conseguimos dar uma evoluída. É importante
importante você, como uma servidora da escola, estar nesse processo, ser uma técnica da escola, traz um legado para a escola? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, uma das coisas que chama atenção assim, no projeto é que a metodologia é muito a nossa, né? A metodologia que é utilizada, a maneira como o conteúdo é abordado, né? E assim, eu acho que é importante que teria sido importante as escolas estarem mais próximas desde o início, as escolas técnicas de uma maneira geral, né? E eu acho que seria importante ter uma proximidade maior e as escolas acompanharem desde o início o processo, né? Eu acho que isso seria bastante interessante, né? Para coisas futuras, eu acho que é uma coisa que deve ser vista com muito carinho. É uma coisa que a escola já faz, que é, como a gente trabalha descentralizado, a gente precisa fazer essas articulações, né? Com os municípios, né? Por conta dos cursos e tal. Mas assim, eu acho que para mim, pessoalmente, me acrescentou na facilidade de chegar aos municípios, de buscar com eles a parceria, sabe? Porque assim, como foi muito intenso, né? Porque eram todos os municípios que a gente tinha que fazer, em todas as APs no Rio a gente tinha que ir conversar e tudo. Então isso exercita essa capacidade da gente de articular, de pactuar, né? Então eu acho que, sem dúvida, isso trouxe um crescimento, sim. A questão da aproximação com as escolas, né? Eu acho que isso é essencial, porque é o papel das escolas técnicas, né? Então isso acho que precisa ser fortalecido, né? Isso é uma coisa que eu colocaria. Com relação à seleção de tutores, é uma coisa que realmente nos deu uma série de prazeres e, não vou dizer tristezas, mas de dificuldades. Por quê? Não havia um termo que colocasse que o tutor teria que se comprometer sei lá, ele teria que fazer, para ter a certificação, teria que ter 3 turmas pelo menos e tal, mas não havia uma coisa que amarrasse um pouco mais fortemente. Então, o que aconteceu? Nós tivemos tutores que desistiram na última hora, na véspera, né? Tutores que, sei lá, tinha 2 tutores na turma e a gente saber que não estavam necessariamente os 2 em sala, tutores que não entendiam bem a proposta, né, do projeto e algumas cobranças que não cabiam, talvez, não sei se pelo esclarecimento não ter sido suficiente, mas também tivemos tutores que se comprometeram muito, muito. Tivemos tutores que nos ajudaram, assim, tipo assim, um desistiu na véspera, não, tudo bem, eu posso ir amanhã. Né? Aconteceu de domingo à noite o tutor ligar para uma das meninas de apoio e dizer, olha, amanhã não vou dar aula. Domingo à noite, 9 horas da noite. Né? Então a gente sai, né, atrás, liga para um, liga para outro, liga para um e tal, aí alguém se dispôs a no dia seguinte estar às 8 horas da manhã, né, em outro município. Então, assim, teve coisas muito positivas, mas teve essa amarrar melhor o trabalho do tutor, a dedicação que ele teria que ter, né? Tipo, sei lá, ter pelo menos 2 turmas na semana, né? Ter 2 dias disponíveis, pelo menos, porque é um volume muito grande, né? E a gente às vezes tinha que ficar, porque não adianta descobrir um santo para cobrir o outro, não é? Então a gente precisaria ter isso mais amarrado, um termo de compromisso mais amarrado, né? Para que o tutor estivesse com comprometimento de fazer tantas turmas, de iniciar o processo e finalizar, né? Então, assim, eu acho que isso são coisas que seriam muito importantes, né? Eu acredito que sim. Eu não participei de sala de aula, né, nos outros dias. A gente fazia abertura, né? E ficávamos naquele início, na dinâmica, né? E assim, a gente via que eles são ávidos, né? Os agentes comunitários, principalmente, eles são ávidos por
por ter alguma formação, por ter capacitação, por se sentirem valorizados, né? Então, acho que só o fato deles terem essa possibilidade já traz muito ganho, né? Eu acho que já traz muito ganho. Mas eu vou poder te falar isso mais certamente, né, do que teve, quais os ganhos que teve, quando a gente fizer a avaliação, né? A gente em setembro, dia 1º de setembro, estamos programando um evento para encerramento e avaliação, né, em que a gente espera contar com a participação de todos os municípios que foram envolvidos, se possível, né? E assim, que eles tragam as suas experiências, né? E uma das coisas que a gente pede que eles tragam é justamente isso. Qual foi o ganho para o seu município, né? O que no território, né, teve de melhor, né? Como que isso se refletiu no território, como é que ficou o diálogo mesmo entre a saúde mental e a atenção básica, né? Se fortaleceu, como é que foi isso, né? E também dizer do projeto, né? O que teve de potente, o que teve de frágil no projeto, porque eu acho que tudo é aprendizado, né? Então, às vezes a gente como coordenação enxerga algumas coisas e eles lá no município enxergam outras coisas que eles podem sugerir para nos dar base para em coisas futuras a gente errar menos, né? Porque é normal, né? A gente tenta fazer da melhor forma, mas lógico que as intercorrências vêm e a gente tem que ir acertando as coisas à medida que elas acontecem, né? Mas eu espero em setembro poder dar um retorno de como foi o Caminhos em cada município aqui do estado para vocês. Muito obrigada. Obrigada a você.